Dizem que quem nasceu para ser lesma jamais vai ser escargot. Sei lá, eu não entendo muito desses crustáceos, porque eu também não sou da biologia, né? Biologia ficou longe. Aliás, se você quiser biologia, vai lá no Jubilu, porque o Jubilu que é o cara da biologia, já tá cheio de inscrito aí, eu ainda tô mendigando inscrito aqui pro canal. Quem sabe um dia eu chego perto do Jubilu, né? Oh, pensa, pensa. Agora, hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar mais uma questão do Enem, um texto muito legal do Moacir Scliar falando sobre a lesma e o escargot, os devaneios de uma lesma. Chega na vibe! Hoje nós vamos então analisar, corrigir e interpretar a questão 41 do Enem 2019. Na prova amarela é a questão 25, na prova branca é a questão 33, na prova rosa é a questão 11 e tá na tela para você aí a questão. Ela nasceu lesma, vivia no meio das lesmas, mas não estava satisfeita com a sua condição. Não passamos de criaturas desprezadas, queixava-se. Só somos conhecidas por nossa lentidão. O rastro que deixaremos na história será tão desprezível quanto a gosma que marca nossa passagem pelos pavimentos. Que lesma dramática, né? A esta frustração correspondia um sonho. A lesma queria ser como aquele parente distante, o escargot. O simples nome já a deixava fascinada. Um termo francês, elegante, sofisticado. Um termo que as pessoas pronunciavam com respeito e até com admiração. Mas lembravam as outras lesmas. As outras lesmas lembravam para ela. Os escargots são comidos, enquanto nós, pelo menos, temos a chance de sobreviver. Vamos olhar tudo pelo lado positivo, não é? Olha que beleza. Este argumento não convencia a insatisfeita lesma. Ao contrário, preferiria exatamente terminar a sua vida desta maneira, numa mesa de toalha adamascada, cor de damasco, entre talheres de prata e cálices de cristal, assim como o mar é o único túmulo digno de um almirante Batavo. Mas foi longe, né? Batavo é aquela marca de produto lá, frigorífico, não. Batavo é da Batávia, que é o antigo nome dos Países Baixos, que a gente chama de Holanda. Então, assim como o mar é o único túmulo digno de um almirante Batavo, respondia, a travessa de porcelana é a única lápide digna dos meus sonhos. Não, pera, que essa lesma, puxa vida. Sinceramente, não. Maravilhosa. Lesma para presidente. Vamos ver então aqui nossa referência. Moacir Scliar, Sonho de Lesma, em Abreu, Caio Fernando Abreu et al. A Prosa no Mundo, São Paulo Global, 2009. Muito bem. Vamos ver o que essa questão pede pra gente. Interessante, hein? Incorporando o devaneio da personagem, o narrador compõe uma alegoria. O que é uma alegoria? É uma representação figurada, em linguagem figurada. Compõe uma alegoria que representa o anseio, a vontade, o desejo de. Letra A. Agora, letra A. Rejeitar metas de superação de desafios. Ela não rejeita meta nenhuma. Ela queria cumprir uma meta de superação de desafios, não é? Ela não quer rejeitar nada, ela quer cumprir uma meta. Qual que é a meta dela? Ser tratada como um escargot. Ela não está rejeitando nada, ela adotou uma meta para si, por mais surreal que isso fosse, e queria cumprir esta meta. Então esse rejeitar, às vezes quando ela cumprisse a meta, ela poderia dobrar a meta, quem sabe? Mas aí esse rejeitar não vai caber bem nessa situação. Ela queria... mesmo sendo uma coisa inalcançável, igual a música do Rebeldes, mesmo sendo inalcançável, ela queria atingir aquele objetivo, ela tinha um foco. É uma coisa meio coach, né? Botaram na cabeça dela que ela podia ser um escargot e ela só tinha que batalhar duro para chegar lá. Só que não ia acontecer. Letra B. Então a letra A está errada, vamos riscar aqui lindamente. Letra B. Restaurar o estado de felicidade pregressa.
O texto, ele não fala de estado de felicidade pregressa. O que seria uma felicidade pregressa? Pregressa é anterior. Então, para ter uma felicidade pregressa, o texto tinha que começar falando como a vida dela era feliz antes em alguma situação. O que o texto coloca pra gente? Coloca assim, ó. Ela nasceu lesma, vivia no meio das lesmas, mas não estava satisfeita com a sua condição. Era uma coisa que não tinha como ser mudada. Ela nasceu assim, vivia assim, não tem nada pregresso aí. Ai, numa vida anterior ela foi um escargot e nesta vida ela reencarnou como lesma? Não, não tem nada pregresso, nada anterior para a gente poder falar essa letra B, que é restaurar um estado de felicidade pregressa. Ela, a vida toda dela parece que ela foi infeliz. Ela nasceu lesma, vivia no meio das lesmas, mas não estava satisfeita com a sua condição. Ela viveu a vida toda infeliz, querendo ser alguma coisa que ela jamais poderia ser. Letra C. Interessante, ó. Materializar expectativas de natureza utópica. Você sabe o que é utópico? Utópico é uma coisa fantasiosa, uma coisa que você não vai conseguir realizar nunca. Irrealizável. Utopia é uma sociedade ideal, de felicidade plena. Por isso que a gente tem utopia como uma coisa inalcançável, porque a gente jamais vai conseguir alcançar uma sociedade ideal de felicidade plena, em que todo mundo seja feliz. E essa situação da lesma? Como que o autor, ó, vamos ler o enunciado, incorporando o devaneio da personagem, o narrador compõe uma alegoria, é uma linguagem figurada. Ele está usando de uma certa metáfora para representar uma vontade, para representar vontades nossas. É como se esse texto fosse uma fábula, certo? O sonho dela era impossível de se concretizar. Essa é a moral da história que a gente teria numa fábula. Toda fábula tem aquela moral da história. Você deve lembrar que você deve ter ouvido muita fábula quando você estava aí nos primeiros anos do ensino fundamental. E qual que é a moral da história nesse caso? É não desejar aquilo que você certamente nunca vai ter, que você certamente nunca vai ser. É claro, a gente não está falando aqui de eu não posso desejar ser rico, que eu nunca vou ser rico nessa vida. Não tem nada disso não. É, por exemplo, sabe os fãs do Michael Jackson, que ficam, nossa, mas o Michael Jackson podia tanto voltar, eu queria tanto o Michael Jackson de volta. Não vai acontecer, ele não vai voltar, ele morreu. É um sonho irrealizável. E às vezes a pessoa dá a vida dela, nossa, eu queria tanto que essa pessoa voltasse, mas a pessoa morreu. Até aquelas pessoas que ficam muito apegadas a um passado que não vai voltar nunca mais. Ou se não, por exemplo, você fez alguma coisa e se arrependeu. E você fica assim, eu queria tanto voltar no tempo para desfazer aquilo, eu queria tanto ter uma máquina do tempo. Você não vai voltar no tempo e desfazer aquilo. Essa é a moral da história nesse texto aí. Ele está usando essa metáfora da lesma para poder trazer para a gente essa ideia. Olha, a gente não pode desejar coisas que são impossíveis da gente conseguir. Se a coisa é difícil, mas é possível, a gente até pode desejar. Mas se a coisa é impossível, eu vou desejar para quê? Não vai adiantar nada. Por mais que eu deseje com muita força, por mais que eu faça, né? Mil, sei lá, simpatias, por mais que eu reze dias e noites, não vai acontecer porque é uma coisa impossível. Alguém renascer, reviver, não dá. Então, essa é a moral desta fábula. Então, ele está materializando nessa história, ele está usando uma espécie de exemplo concreto, uma espécie de personificação dessa lesma, para dar essa ideia concreta para a gente de uma expectativa de uma natureza que você não vai conseguir. Uma expectativa de natureza utópica. Um tipo de expectativa inalcançável, irrealizável. Então, materializar expectativas de natureza utópica significa o quê? Colocar um exemplo prático de pessoa ou de um caso de alguém que quer algo que nunca vai conseguir. Por isso a letra C aparece para a gente como muito, muito correta. Letra D. Rivalizar com indivíduos de condição privilegiada. Bom, ela não rivaliza com o escargot, ela admira o escargot. Se ela falasse assim, nós temos que acabar com os escargots, só assim nós seremos valorizadas.
Não, ela admira, ela deseja alcançar aquilo, ser aquilo, e ela nunca vai ser. É claro que se a gente para pensar nessa questão do escargot como uma condição privilegiada, a gente estaria indo por aquele caminho de que eu jamais, por mais que eu me esforce, eu jamais vou alcançar um determinado ponto. Até dou meu exemplo que eu falei do Jubilu lá no começo, eu poderia falar assim, não vou mexer com o YouTube mais não, porque por mais que eu me esforce, eu nunca vou chegar perto daquilo que o Jubilu ou outros professores, o Noslen, outros canais de português de matemática, de estudos conseguiram aqui no YouTube, dando um exemplo prático meu. Então, o texto ele não está direcionando a gente para essa questão da condição privilegiada, mas sim uma condição de algo que é inalcançável. Por quê? A condição privilegiada seria se existissem lesmas ricas e lesmas pobres, por exemplo. Aí ela poderia, ao querer ser rica, ou lesmas, sei lá, com alguma característica que ela poderia se desenvolver e alcançar. Agora, você mudar de espécie é a mesma coisa de eu virar e falar assim: queria ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar. Eu não vou ser um peixe nunca. Impossível. Aí já levando para a biologia do Jubilu. Beijo, Jubilu. Se o dia eu ficar famoso, você vai ver esse beijo para você. Letra E. Valorizar as experiências hedonistas do presente. E aí a gente tem uma palavra que é para derrubar, hedonista. O que é hedonista? Hedonista é a pessoa que busca o prazer e a felicidade. Agora, qual que é o problema? Se você sabia o que era a palavra hedonista, você podia pensar, né? Ela está buscando o prazer, ela está buscando a felicidade. No presente, não. Ela está vivendo de um futuro, de um sonho, de um desejo que é inalcançável. Então não tem nada hedonista no presente. Ela seria hedonista no presente se ela falasse assim: sou uma lesma mesmo, sou uma lesma empoderada, sou uma lesma maravilhosa, se não me querem o problema é deles, sou o máximo e vou viver a minha vida com toda a minha autoestima, sendo esta lesma linda que sou. Não, agora sou eu que mereço. Pera aí. Agora sou eu que mereço. Cadê? E é isso. Então não tem valorizar experiências hedonistas do presente, porque ela, muito pelo contrário, ela despreza a situação presente dela. O presente dela, ela não tá nem aí. Ela está desprezando. Então a letra E está incorreta, ficou pra gente a letra C. Ela materializa expectativas de natureza utópica. Quando fala natureza, não é a natureza, meio ambiente, não. É expectativas de origem, de raiz utópica. Expectativas cuja característica é serem utópicas. Essa natureza é como se tivesse ligando essa característica utópico a expectativas. Então é materializar expectativas utópicas. Essa natureza nem falta faz aqui. Vamos riscar ela. É só mesmo para te distrair. Materializar expectativas utópicas. É isso. Ok? Bora fechar. Já mandei meu beijo pro Jubilu. Vou mandar um beijo pro Noslen também, que só se eu ficar famoso que ele vai me conhecer. Beijo, Noslen. Parabéns pelo seu trabalho, que é maravilhoso também. Mas ó, Noslen, tem espaço para você e para mim aqui. Eu tô aqui corrigindo questão do Enem lindamente. É isso. Se você chegou pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, marca o Noslen. Não, brincadeira. Se inscreve no canal para você não perder nada. Todo dia um conteúdo novo para você. Tem questão do Enem, tem aula disso, tem aula daquilo, tem aula de interpretação, aula de gramática, aula de redação, tem aula de tudo aqui. A gente fala de Enem, fala de um montão de coisa. Aproveita e clica na playlist ali se você quiser assistir todas essas correções do Enem de 2019. Enem 2019 aí que nós estamos terminando de corrigir esta prova maravilhosa. Eu falei de duas coisas durante essa aula. Eu falei de personificação, a gente tem uma aula de personificação e eu vou deixar o card para você aí. E eu falei também de metáfora, porque ele cria uma metáfora, ele usa essa situação da lesma como uma metáfora para as pessoas que querem algo que é impossível. E eu vou deixar também o card da aula sobre metáfora aí, porque a gente tem tudo isso neste canal maravilhoso. Por hoje é isso. Um beijo para você, depois de mandar beijo para todo mundo, o beijo agora é para você que está me acompanhando aqui e tchau, tchau. Até a próxima. Fui!